Fala galera da advocacia! Nesse corte do episódio 108 do TreeMindCast, a gente entrou nos maiores detalhes do que vale mais a pena. Começar, ou até mesmo se você já começou, vale mais a pena se posicionar como advogado especialista numa área ou generalista que faz diversas áreas. E como eu posso me posicionar da maneira correta, né? Então se liga nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a escolher o caminho correto. Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. No episódio de hoje nós falaremos sobre as diferentes formas de posicionamento na advocacia. A gente vai desmistificar um pouquinho do dilema ali de ser especialista ou generalista. Será que dá para ser os dois? Vamos descobrir hoje aqui, hein? E também algumas práticas aí mais modernas de criação de áreas ou núcleos, também chamados por alguns escritórios já um pouquinho mais modernos de squads, e ainda os mais sofisticados estão chamando de spin-off. Então, se você não faz ideia desses termos e qual a diferença entre eles, a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto, beleza? A intenção é que você possa, inclusive, ao final do episódio aqui, ter vamos colocar assim, uma noção clara se você pode, por exemplo, testar uma nova área, uma causa, uma tese que você acha que é super interessante sem comprometer a sua identidade, né? Sem as pessoas falarem, pô, mas agora você saiu, não está mais fazendo aquilo. E como você faz isso, a gente vai abordar aqui e vai dar algumas dicas, certo? Para me ajudar nessa missão, eu estou com o Matheus Aguia, nosso sócio aqui do podcast, fundador da Zeno, que inclusive está cada dia mais famosa, e os caras, Vitão, estão ostentando logos de lugares tops no site deles. Entrei hoje, cara, assim, ó, você viu? Globo, Sebrae, Vale do Pinhão, Bossa Nova, os caras não tão fácil, hein, cara? Estão ostentando o logo lá. E a Anne Silva, que é controller na Zeno, né? E tem propriedade para falar do assunto. Anne, uma pergunta rápida para um leigo que faz um controller. Em uma frase. Ô, louco. A gestão dos processos. Gestão dos casos. Tá bom, legal aí, ó, respondeu. E também com o Vitão, eu tava tentando calcular aqui, cara, até devia ter te perguntado antes. Eu acho que você já falou, assim, digo, videoconferência com mais de 500 escritórios em mais desses 2 anos. Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Então, humildade. Então, tem diferentes formas de falar aqui, porque, aliás, diferentes visões, porque você já viu de todo tipo de escritório, né? O escritório tem núcleo, o escritório tem áreas, sabe? Cada um dá um nome e faz de uma maneira diferente. Escritório que surge uma tese, aí ele vem... Ontem mesmo eu almocei, não vou citar o nome, mas enfim, eles vieram nos procurar porque eles queriam uma mentoria de uma tese mais bem específica. Depois eu vou citar aqui a tese, porque era super legal. Nossa. E queriam que a gente ajudasse eles. E é um escritório... Cara, especialista no tributário. Eu posso falar bem de boa, assim, sabe? Uhum. E ele falou, cara, eu quero atuar nisso aqui. Eu falei, nossa, nada a ver, assim, sabe? Pois é, queremos. Como é que a gente faz? A gente falou sobre isso. Que legal. Legal? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Gui. Vamos entrar direto no assunto? Eu vou puxar uma primeira provocação aqui, tá? Que está baseada, inclusive, na expertise de vocês, na experiência lá com a Zeno, né? Hoje a Zeno tem... Me corrija os números ali, se tiver, que provavelmente eles estão, talvez até sejam maiores do que isso, mas vocês têm mais de 150 advogados ativos, certo? E tem mais de 1.800 na lista de espera. Então, para começar essa reflexão sobre especialista, generalista, eu queria começar lá da frente. Assim, qual critério a Zeno utiliza para adicionar um novo parceiro? Né? Porque tem uma galera esperando. Né? E como é que isso se relaciona com a figura de especialista ou generalista? Vocês olham para isso ou não? Como é que funciona isso? Legal. A gente olha muito. Né? A Anne, até mais do que eu, acompanho de perto, que hoje a função dela é muito head de qualidade também, de controlar a qualidade dos processos que a gente está conduzindo, não só prazo e coisa assim, né? A gente agregou essa função na controladoria também. E a tese da Zeno, como negócio, desde o começo era especialistas. Então, a gente entendia isso por experiência própria. Quando eu trabalhava em construtora, eu era recém-formado, não sabia quase nada, só que eu só fazia defesa de construtoras na área trabalhista e consumidor. Era só isso que eu fazia, só essas duas coisas o dia inteiro. Em pouco tempo, eu sabia muito daquele assunto e muito mais do que os advogados que vinham contra a gente. Quem eram os advogados que vinham contra a gente? Advogado da classe média, generalista, sobrecarregado, que de manhã fez uma audiência de, sei lá, inventário, de tarde um divórcio, depois estava na trabalhista e de noite, sei lá, de noite não, né? Mas final da tarde ia para uma indenização consumerista. Transita em vários ambientes diferentes. De noite está tirando alguém da cadeia. De noite está tirando alguém da cadeia. Exatamente. E... Tipo, o cara transita em vários ambientes, né? Ele não conhece juiz, não conhece promotor, não conhece ninguém. Eu, por exemplo, ficava só lá em São José dos Pinhais uma época, então eu conhecia... São José não, Araucária. Conhecia os 3 juízes trabalhistas de Araucária porque eu estava todo dia lá, entendeu? Eu já chegava, doutor Marcel, doutora Sibeli, não sei o quê. Tudo certo. E esses caras, obviamente, não conseguiam desenvolver, primeiro, essa intimidade com a vara, de entender o que cada juiz posicionava, e muito menos ter um domínio aprofundado das teses. Né? Ele entrava no consumidor, um exemplo simples. CDC, inversão do ônus genérica, defeito na obra, 5 páginazinhas ali, bem Ctrl-C, Ctrl-V. Pô, a gente devolvia aquilo com laudo da Caixa, com perícia, com
enfim, tese do STJ, súmula. A gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo e conseguia ganhar, em média, 80% dos processos. E não entrando no mérito se a gente deveria ou não ganhar, mas a gente ganhava. Sim. E é isso que virou uma chave, né, comigo lá atrás e com o pessoal que estava junto, de, cara, a diferença está no especialista. Né? Por mais que eu não fosse um especialista com pós-graduação e tal. E a gente começou com a tese da Zeno de vamos tentar deixar o advogado se especializar em algo, pegar esse advogado da classe média que hoje é obrigado a trabalhar em várias áreas, obviamente não é por escolha, né? Na maioria das vezes ele é direcionado para isso, também. É necessidade. E vamos tentar falar para ele, cara, atue em uma área só, os outros advogados membros da Zeno vão pegar as áreas que fogem deles e vão dar para você. Você vai pegar o que foge da tua área, vai dar para eles. A gente vai tentar utilizar marketing para trazer mais casos. E aí foi a sementinha inicial. Cada um entrando e se especializando em uma área. Tipo, no começo com 10, depois 15, 20. E aí foi alavancando aos pouquinhos. Esses 1.800, provavelmente muitos deles são... Porque hoje não tem uma visão de especialista ainda. Né? Primeiro quiz que a gente faz lá... Qual área você atua? Então, vamos dizer que o cara fala, eu sou trabalhista, civilista, consumidor, faço um pouco de criminal, daí você pensa, tipo, putz, se eu pegar uma causa complexa, como que eu vou passar para esse cara? Porque se ele faz de tudo, não sei se ele vai fazer de tudo até muito bem. Mas vocês instruem ele ou não? Tipo assim, aqui a gente prefere o especialista ou deixa meio aberto para ver o que vem? É relativo, porque a gente no site tem todos os lugares falando, mas no formulário de inscrição a gente não coloca. Tão claro, a gente deixa ele marcar quantos ele quiser lá. Deixa, mas no cadastro dele a gente fala para ele escolher qual que é a sua matéria principal, a sua área principal e uma secundária. Carro-chefe, não qual que é o teu carro-chefe? Ou daquelas que você tem familiaridade, qual que é. você mais se identifica agora? Que daí a gente fala assim, eu atuo em 5 áreas, mas eu gosto mais de família. Então, a gente sabe que em família ele vai atuar melhor, ele vai saber um pouco melhor. Então, a gente tenta direcionar ele para isso, casos para isso. Daí, se precisa, enfim... tem um civilista que não tem outra pessoa e ele faz também. A gente eu fiquei pensando como advogado, o cara tá preenchendo lá, tem todas as áreas. Falando, puta, não vou botar só uma aqui, eu tô perdendo de ganhar com as outras. Na verdade, ele tá perdendo de ser chamado, inclusive, é o contrário. É o contrário. A gente é o cara que já superou essa mentalidade um pouco, assim. Eu concordo que às vezes a gente pode induzir o cara ao erro sem ele perceber, né? Sim. E essa fila de espera de 1.800 era justamente porque a gente não tinha como dar vazão para todo mundo. Né? Não tinha como o cara entrar e ficar ocioso. Aí agora a gente tá lançando... um spin-off, ou na real quase uma pivotada de negócio com o Zeno Office, que é aí sim para os advogados trazerem os casos deles e a gente tentar construir uma jornada até a especialização. Então a gente vai abrir para todo advogado que quiser entrar, ele vai poder entrar, vai poder gerenciar os casos, acompanhar, e aí depois de 1 ano, quando ele tiver 100 casos, se ele tiver bater requisitos lá de especialização, ele vai poder partir para o Zeno Premium, que vai ser onde ele vai poder receber os casos, né? Tipo, o Zeno que a gente tem hoje vai virar o Zeno Premium e a gente vai abrir o Zeno Office para todos os advogados da lista de espera. Com essa visão de, realmente fazer uma trajetória até ele se especializar e poder receber casos. Cara, eu fiquei com uma curiosidade nessa linha. Beleza, você escolhe o cara que, vamos supor lá, tem familiaridade, né, com o direito de família e tal, ok. Daí você subentende que ele tem conhecimento naquilo, né? E aí, a próxima etapa, como é que você vai saber assim, se realmente, eu vou passar um caso para ele, passa por revisão por algum período? Como é que o advogado está nos ouvindo? Ele, realmente, eu sou um especialista por causa disso aqui. É tempo, é quantidade de peça, processos, causas ganhas? Qual que é o critério? A gente não vê muito causas ganhas porque isso é muito subjetivo, porque o próprio advogado pode ser ótimo, pode ser especialista e pegou uma causa perdida ou deu azar na vara, no juiz, que tem um direcionamento, um entendimento diferente. A gente faz a qualidade. Então, o advogado fez a peça inicial. Vamos dar uma lida, ver se ele realmente coloca jurisprudência atualizada, por exemplo. Esse é, eu acho que, o maior exemplo. Porque jurisprudência muda a cada segundo. Então, se o advogado utiliza jurisprudência de 2013... Cara, tá na hora de se atualizar. Mas ele tem uma quer dica dizer legal, que ele tá usando um modelão antigo. Ele nem foi dar uma atualizada. Mas geralmente o cara utiliza antiga, só porque a gente não é do direito e a gente não sabe. Tá. Então é bacana te perguntar. Por assim, aquela preguiça de procurar um novo, eu já tinha um modelo aqui, ou foi o primeiro que eu achei, não me aprofundei tanto? Eu acho que é por modelo, porque se você pesquisa... um Jus Brasil da vida. Você joga lá uma tese petição inicial, e você joga lá na tese, vai pesquisar unicamente por jurisprudência. Vão aparecer, óbvio, teses antigas, mas aparece nova. E, assim, quando eu vou fazer uma peça, ou enfim, até na faculdade, a gente vai procurando e a gente quer achar
jurisprudência nova, porque é o entendimento que está agora. Tá. Entendeu? É como hoje o judiciário está pensando. Faz sentido. Tá. Né? E um exemplo bobo disso, o universo bancário. Bancário é muito comum. Surgiu uma tese nova, essa tese começa a ser ganha e tal, dá dinheiro, fazem esses modelos. 6 anos depois chega no STJ aí acho que não tem muito problema, é super pro banco. A gente sabe disso, quem advoga na área sabe disso. Sim. Vai chegar no STJ, vai ser uma súmula e vai bater com aquela tese. Ou STF, sei lá. Por exemplo, teve um momento específico acho que até o Júlio comentou aqui ao vivo essa tese da... Como é que era? Da exibição de documentos. Então, antes de entrar com a ação revisional, eles entravam com a exibição de documentos, porque dava sucumbência. Então, o advogado já monetizava, ganhava meio que 2 sucumbências. Essa tese foi simulada, não sei se na TJ ou STF, que eu também não sou tão advogado assim, e matou com isso. Até hoje tem advogado que pega o modelo de petição lá, que tá no blogzinho falando, entre com a exibição, porque vai ganhar as coisas, já tem súmula contra isso, sabe? Ele tá usando o modelo desatualizado, que, enfim, não se deu ao trabalho de pesquisar de verdade e entender aquilo. Acho que é isso que Cara, é legal isso. Sim, tem mas que se manter essa atualizado. questão da jurisprudência, puta, massa, mas tem mais algum outro indicador para o cara se identificar como um especialista? Assim? Tem uma relação do tempo? Já que causas, ok, tudo bem, ele pode pegar uma furada ali e não ganhar. Mas eu acredito que tenha mais alguma coisa para o cara saber se, realmente posso ser considerado um especialista. A gente olha muito para tempo. Tempo, tá. Porque o título não tem um impacto direto. Título... A gente vê o cara... Eu ia fazer uma pergunta, mas assim, eu não queria enviesar. Tipo, pós-graduação, doutorado. Cara, faz... talvez assim, mestrado e doutorado, pode até fazer. Mas, na prática da advocacia, a gente não tem visto mudar a qualidade. Até porque eu acho que quem faz mestrado, doutorado, é porque quer seguir mais a área da... Acadêmica, né? Acadêmica, Ou né? empresarial para colocar selinhos no currículo e tal, que pra gente, pra pessoa física, não importa. Algo que, se eu olhar um advogado, recém-formado, 5 anos de carteira, mas que esses 5 anos ele estava peticionando na área trabalhista, mexendo com aquilo, fazendo audiência, eu valorizo muito mais, a gente valoriza muito mais esse cara do que um cara que tem 20 anos de advocacia, mas, 20 de generalista, ou trabalhando em outra área empresarial, alguma coisa assim, sabe? Então, até o tempo, ele é relativo, porque pode ter, saí da faculdade ano passado, mas estou com sangue no olho de aprendizado, de me manter atualizado, de, enfim, inventar tese, tudo isso. Sim. E tem o advogado que está ali 10 anos que já está... Sim. Isso é que a gente separa em duas visões, técnica e cultural. A gente trabalha muito com cultura. Sim. E aí esse fator acho que reflete muito a parte cultural, que tem advogados que, os outros advogados estão batalhando para fechar caso e tal, não é fácil. E fechou o caso, aí vai passar para aquele cara e ele... mas isso aí, não sei o quê... Começa a reclamar. Não é um problema técnico, é um problema que falta de criatividade. Eu não sei se a gente pode falar casos específicos sem falar nomes. Não fale nomes. Mas específico sem nome pode, assim, só se for muito específico. Sabe aquele cara lá no interior do Tatuapé, não sei das quantas. Não, já teve um caso de... consumidor relativamente básico, de mau atendimento num dentista. E teve um advogado, a gente passou por um advogado que é especialista e ele falou, não dá para atuar, causa perdida, não vai ter jeito, conversa com a cliente, ela tem poucas provas, ela não tem comprovante, ela não tem isso, não tem aquilo, melhor desistir. Só que a gente já tinha fechado com a cliente e, consumidor, a gente fala assim, dá para tentar. Juizado, não tem nada a perder. Juizado, não tem nada a perder. Passamos para outro especialista. Mais novo, inclusive, que aquele. Era mais novinho, mais sangue no olho. Falamos, dá pra gente tentar? Dá. Não faz acho que faz uns 3 meses, saiu a sentença, ela conseguiu. Caramba. Ganhou dano moral que é ganhando 8. Não sei quando foi. Ela ganhou 8 mil de danos morais. Caralho. Aí você ficou com aquela vontade de dar uma printada na tela, assim, falar, oi, doutor, tudo bom? Quanto tempo? Só manda o print e fica quieto, assim, né? Pum, no vácuo, assim, 30%, sabe? 30%, né? 30%. O horário que eles colocam, então o advogado deixou de ganhar... não sei, 8 mil. 2.400. 400. 2.400. Que vocês são advogados. 2.400 para fazer uma petição simples. Você fala, juizado. Quanto tempo passou? Quanto tempo depois? 1 ano, sei lá. Acho que foi 1 ano, Tá. 1 ano e meio. Porque Por demora. uma causa perdida, até aqui não é ruim, né? Não, foi ruim. Nossa. Legal. Isso vai entrando todo no fator mentalidade e cultura que a gente avalia também. Sim. Até quando a gente fala em cultura, parece que é muita coisa, né? Muito amplo, é meio genérico. Eu ia perguntar pra vocês, esse é um primeiro ponto. Então, colocar, se fosse simplificar, talvez simplificando, não precisa me corrigir se eu estiver errado. O cara não
ficar reclamando e assim, faca na caveira. Fala, velho, você aposta ou não aposta? Tamo junto ou tamo fora? E tem algum outro ponto, do ponto de vista cultural, assim, tipo, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, se o cara atrasa, vocês dão margem assim, vai entregar quando essa inicial aqui? Vou entregar semana que vem. E aí o cara não responde, não sei o quê. Esse é o trabalho da Anne. Esse eu imagino. Quantas chances você dá pra isso, assim? Como é que é essa questão? Que são os outros do ponto de vista de cultura? A gente pega muito o engajamento do membro, né? Tá. Com os casos. Então, ele tem que estar engajado, ele tem que querer estar ali fazendo parte da Zeno, querer estar atuando nesses processos, né? Então, o engajamento dele, se ele demora 6 meses para entregar uma inicial, tipo, ele não está engajado, né? Então, isso já vai tirando, tipo, não vou tirar dele agora, mas não vou mais passar casos. Não vamos mais passar para ele clientes que a gente sabe que a gente vai estar queimando a cara. Então, esse é um ponto que a gente acaba pegando também. Sobre, assim, limites, depende do cliente. Às vezes, porque a gente tem advogados que a gente confia, fala assim, não, eu sei que ele vai fazer um bom trabalho. Então, tô atrasado, mas tudo bem, porque eu sei que o trabalho dele vai ser bom. Mas daí depende então é justificável também, né? Depende do cliente. Então, é uma balança. Tipo, o cliente está cobrando, não tem mais como a gente esperar, a gente conversa com ele e fala, olha, você vai ter como entregar ou não vai? Não vai abalar a nossa relação. Tipo, não pode entregar? Tudo bem. A gente entende que está sobrecarregado, que não tem tempo. E a gente tem outros membros para atuar. Que é justamente a ideia de colaborar entre eles. Exato. Então, tipo, sem problema nenhum, a gente pode... Quando a gente fala de cultura, é a mesma cultura que a gente tem em empresa, né? A ideia de cultura empresarial, tipo, de você ter os seus valores. Tipo, com os membros a gente também tem. E é muito uma visão de comunidade. Se for pegar o pilar, é comunidade e colaboração. Tipo, se você está falhando aqui, você está deixando na mão outro advogado que confiou esse caso em você. Então, se o cara não tem um engajamento, está 6 meses enrolando, ele não é um cara que está levando a sério esse valor cultural de comunidade e tipo, não vai agregar no longo prazo para a gente. Então, provavelmente a gente não vai mais passar caso para ele, né? Vai cortar ele de participar da comunidade. Então, tem que ser um jogo de ganha-ganha, sabe? Cara, deixa eu provocar uma outra pergunta aqui, principalmente para você, Matheus, que tem mais tempo, conhece muita gente na advocacia, então você já viu de tudo, né? Já viu o cara que tá se dando super bem, que escolheu uma área e, hoje tá colhendo, e tem caras que, acabam não encontrando o caminho, às vezes, né? Ficam meio perdidos ali no percurso. Supondo que a gente escolhe, né, uma determinada área. Escolhi aqui, eu sou especialista em... ou vou me tornar um especialista. Quais indicadores você diria, assim, que o cara deve ter em mente, assim... Coisa simples, assim, para não... A gente não ter porque eu sei que tem um grande depende nisso, né? Mas quais são os indicadores padrões? Eu ia começar a pergunta falando, só não pode responder depende. Mas o que você traria de indicadores que você viu, talvez, e o que você viveu? Como é que você sabia que você... Cara, dá para segurar um pouco mais. E quanto é esse tempo? Às vezes o cara, ele tá naquela área, mas ele não... Será que eu tô indo no caminho ou será que eu mudo o percurso, né? Eu não vou falar o depende, mas eu vou falar que essa análise vem antes. Tipo, você tem que escolher uma área. Muitas vezes... O pessoal tem essa visão, a área me escolheu, eu acabei caindo nesse nicho. Mas você tem a opção de aceitar ou recusar, né? Tipo, não é porque, sei lá, seu pai é do ramo funerário que você tem que atuar no ramo funerário. Mas você pode, sentido. Entendeu? E aí que entra a tua... Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado. Exatamente. Entra o fator antes de você tomar uma decisão consciente. Fazer análise, fazer estratégia. Que é algo que eu sinto que o advogado ainda não se vê como empresa, né? A OAB bate muito nisso que a gente não é empresa. Por mais que a gente juridicamente não seja, a gente é um negócio. E a gente tem que fazer planejamento antes. Então, beleza, hoje eu estou começando meu escritório, eu vou sentar e vou estudar o mercado. Não vou falar, eu gosto de consumidor, porque eu gostava de consumidor na faculdade, eu vou trabalhar com isso. Legal, bacana. Você acha que alguém faz isso? Tipo, eu tenho 200 mil, eu quero abrir uma empresa de fabricação de cano porque eu gosto de cano. Não, tipo, o cara estudou e viu que tinha um gap lá em cano, que ele vai ter fornecedor, que vai ter não sei o quê, estuda o mercado, faz a viabilidade e entra. Eu fiquei pensando, cara, que eu sou apaixonado por cano. Nossa, mano, que legal. Que ontem eu saí com um amigo e ele falou isso. Ele falou, cara, eu tenho muito curiosidade de saber de onde que surge, tipo, o cara que é dono da empresa, que fabrica a junta e não sei o quê. Faz sentido. É muito o cara cai naquilo ali, né? Não é paixão, né? Sim. E, claro, você tem que ser feliz e tal, mas você também tem que entender que como é que você vai tirar dinheiro disso, porque no final é por isso que você tá abrindo o escritório. Então, eu vou atuar em consumidor, como é que tá a concorrência? Já entrou ali no blog da TreeMind, entendeu um pouquinho sobre SEMrush, deve ter lá algum lugar que explica isso. Vou entrar, vou ver como é que tá a disputa lá, quanto é que tá o custo por lead, tá muito, muito caro. Entender, tipo, cara, são ações de valor pequeno, que eu vou ganhar, sei lá, R$2.000, mas eu consigo tocar muitas ações dessas, porque vai ser uma petição padrão e eu vou usar, sei lá, tecnologia para gerar petição. Cara, é muito top isso que você trouxe. É complexo, né, cara? É difícil pro cara fazer essa análise. Eu fiquei pensando aqui numa maneira para tentar ajudar, até simplificar. E tem um negócio que eu já até fiz, não na área da advocacia, mas já vi advogados fazendo também, que é fazer o benchmarking. Que o cara fazia, assim, é meio
assim, vamos colocar lá. Existe a parte ética nisso, dá para você fazer de maneira ética, né? É você entrar em contato com outros advogados da área que você pretende atuar, né? Ou você se passa por um freguês, certo? E vamos colocar oculta a questão de você ser um advogado, né? É o benchmark, é o cliente oculto, isso. Eu acho que é a forma mais eficaz, né? Desde que você seja ético ali e tal. Mas é uma das formas mais interessantes, porque aí você consegue saber na prática se, cara, o cara tá contente, há quanto tempo ele tá ali, você consegue fazer perguntas estratégicas. Mas quanto tempo você tá aqui atuando nessa área? Ah, faz uns 5 anos, legal. Mas você atende bastante? E aí você, com aquelas informações, depois você vai consulta pela OAB dele, você sabe a quantidade de processo que ele tem. Então o cara consegue fazer um mapeamento, separa uns 5 advogados, talvez ele nem precise ir até lá, mas ir lá ele vai sentir. Mas se ele simplesmente, às vezes, ligar, ou se ele pegar pelo número da OAB e ver quantas causas ele tem, isso é acessível. Sim. Dentro daquela área, ele já tem uma noção. Né? Tipo, pô, o cara tá 3 anos aqui, desde a primeira publicação dele, sei lá no Instagram, ou o site dele faz 3 anos que ele publicou um conteúdo no blog. Esse cara tá 3 anos como consumidor. Agora deixa eu ver quantos processos ele teve. Você pegar uns 5 na região do advogado, ele já começa a ter uma noção. Fala, pô, o cara consegue 4, 5 processinhos. Dá até pra você ir além, inclusive a sentença dos processos. Puta, o cara ganhou aqui tanto. Se você mapear, vai dar um trabalhinho fazer isso. Mas em uma semana, você tem uma definição. Tem o escavador, né? Você consegue puxar pela OAB dos advogados lá bem fácil, todos os processos que eles têm. O Jus Brasil não sei se tem essa funcionalidade, mas é uma ótima ideia. Porque o ponto é esse, você vai ter que decidir qual que vai ser esse nicho, porque você vai ter que trabalhar em cima dele por bastante tempo, até você ser um especialista, você ser uma referência. E eu acho que não é o que acontece. A maior parte dos cases de sucesso que a gente conhece da advocacia é o cara que caiu de paraquedas em algo específico, uma oportunidade. Tipo, eu tenho um investidor nosso que era advogado, quebrado e tal. Hoje é investidor nosso por quê? Porque 20 anos atrás ele começou a atuar em trabalhista, pegava de tudo que era trabalhista, mas olhou para, eu vou ser trabalhista. Ele bateu o pé nisso, que era o que ele gostava, foi por paixão. E aí ele começou a esbarrar em médico. Eu não sei exatamente qual foi a conexão inicial, como é que ele pegou o primeiro médico, mas ele começou a entrar com ações de médico contra o hospital. Não sou trabalhista, não sei se essa ação dá boa ainda, não estou entrando no mérito da ação. Mas eu sei que ele entrou com muitas ações de médico contra o hospital, ganhando valores tipo astronômicos, assim, tipo 900 mil para cima, assim, que eu lembro que eu cheguei a pesquisar, vi as ações. E aí ele fez a fortuna dele, hoje, né, é investidor anjo, não é mais advogado. Só que foi no acaso. Apareceu, ele não planejou nada. Só que essa questão, tipo, para quem tá ouvindo, que não, né, assim, houve esses cases de sucesso, então vai vir para mim. Não, esses caras são, tipo, é que nem jogador de futebol. É os 5% que caiu no colo uma oportunidade danada. Tem os outros 95% que não caiu no colo uma oportunidade danada e se fuderam. Então, tipo, você não quer ser esses caras, você não quer contar com a sorte. Por isso que eu falo de fazer um planejamento e um estudo para escolher ativamente isso, sabe? Sim, 90% tem que fazer o estudo, né? Ele me lembrou até aquela frase, mas eu não lembro a frase exatamente, lá do cavalo encilhado, só passa uma vez, não tem um negócio assim? Como é que é? O cavalo passa encilhado, que fala como é que é? Que é uma oportunidade. Puta, agora ferrou. Essa coisa lá de Pato Branco. Coisa antiga. É lá de Pato Branco. O pessoal mais experiente, mais antigo, tem essas lembranças assim que vem em mente. Enfim, mas essa é relacionada a oportunidades, né? Que só passa uma vez só, né? Entendi. É uma frase que é um clássico. Eu queria perguntar nessa linha, Vitão, para você que já viu de tudo ali, como os advogados, eles... Modelos que a gente até recomenda aqui, que a gente faz, que são quando o cara define, por exemplo, tá ouvindo o Matheus falar aqui, a Anne, cara, massa, legal, gostei dessa parte da área médica aqui, eu gosto disso, já atendi algumas causas, tenho uma certa experiência, quero me tornar um especialista. Como é que ele se posiciona sem comprometer a imagem dele que ele já tem, assim, para ele fazer um testezinho? Quais são os passos que ele pode dar? O cara vai lá no Instagram dele e agora, começa do nada, do trabalhista vai pro médico. O que ele faz, mano? O que ele pode fazer? Cara, eu acho que uma ideia bem interessante, só que isso dá trabalho, né? Então depende muito do momento que o cara tá. Mas uma coisa que as pessoas fazem é criar uma submarca, né? Então uma coisa que não tem uma relação direta com o escritório de advocacia, mas que ele ainda possa se posicionar. Então é como se existisse assim, eu vou criar uma minha Zeno. Tipo, eu tenho um escritório de advocacia tradicional, não sei o que, associados, e eu crio uma, sei lá, ajuda ao consumidor, por exemplo. Então eu trabalho lá na área para empresas e aí o ajuda ao consumidor é algo que eu vou fazer para a pessoa física. Não tem nenhum vínculo com o meu escritório. O mesmo advogado sou eu, só que a marca que divulga, de fato, é uma outra entidade, vamos dizer assim. Então ele consegue testar o que ele quiser no Instagram, numa landing page, num site, em tudo, vinculado a essa marca especificamente. E aí ele não tem esse vínculo, ele consegue fazer isso com mais calma. Só que isso até trabalha pra caramba. Então essa é uma possibilidade. A gente riu aqui porque a gente fez exatamente isso. Na Zena, o Gui acompanha a gente, né, sabe? A gente tá olhando muito a marca Zena para os advogados, para começar a ajudar eles. E tava ficando muito uma cacofonia do cliente, entender o que a gente faz, se a gente conecta com o advogado ou não. E ao mesmo tempo, tinha muito advogado consumidor entrando e eles falando, cara, traz casos, vamos trazer mais casos, Beleza, vamos criar uma submarca
só para consumidor, para a gente aprender a ficar muito bom nisso, que é o Auxilia Consumidor. Você falou ajuda consumidor? A gente lançou auxiliaconsumidor.com.br, que é direcionado 100% para o cliente final e puxando tipo, case de sucesso, tentando bater muito na marca. Ali você vai encontrar advogado especialista em consumidor para fazer essa validação. A gente ao mesmo tempo fez uma de trabalhista e uma de família. A de trabalhista e família não deu certo, a gente morreu com as duas e está focando em consumidor agora, que é um nicho que a gente está tentando aprofundar cada vez mais ali. Pô, tem um ponto legal. Quanto tempo foi até você falar assim, não vai dar boa, desisto, chega? 1 ano, eu acho. Cara, 1 ano? Não. Na outra, trabalhista e família? Não, trabalhista, família foi rápido, foi tipo 3, 4 meses, mas família, a gente lançou a... Trabalhista, né? Eu não vou falar o nome porque eu não... Tá. É um nome muito bom. É um nome muito bom que eu quero um dia... O menino tá disponível. Eu quero que esteja disponível lá. Mas a gente ficou 1 ano. Só que a gente tocou de uma forma diferente, que a gente não queria gastar recurso nesse... A gente não tinha recurso para gastar, então a gente puxou por fora. Chamou duas especialistas em marketing que a gente conhecia. Uma, na real, era da Contabilizei e outra do Warbank. Amigas próximas, falamos, cara, a gente tá com essa ideia desse produto, tipo, querem ajudar a gente a fazer, se vocês fizerem isso aqui dar certo, vocês têm metade. Tipo, fica para você, metade é Zeno, metade é nosso. Entrando nos termos que você falou, isso é um spin-off. Então, quando você tem o projeto principal, você tem um spin-off saindo, que nem numa série, né? Você tem lá um spin-off que, tipo, da Marvel, essas coisas assim. É a mesma lógica. E a gente operou no modo que a gente chama de joint venture, que você vai juntar esforços com outra marca, outra empresa. Então, elas tinham a agência de marketing delas, a gente casou 50% Zeno, 50% da agência delas. E a gente tentou por 1 ano esse projeto. Até, tipo, comparar com os resultados do Auxilia, que era de consumidor, e ver, tipo, cara, não... olhando pra frente, vale. É bastante. Olhando pra trás, fala o que é 1 ano, né? Sabe? Tem que sempre lembrar disso, né? Mas é bastante tempo pra validar e, de fato, é bacana. Porque você não foi um negócio... Não foi um aventureiro, né? Fala, cara, validei, tenho amostragem, tenho... Sabe? Você tem todos os indicadores pra dizer, ó... Tá bom, ok, projeto legal, gosto, mas não valeu a pena frente ao outro que eu tenho aqui. A gente não desistiu no futuro de um dia voltar com ele, mas tipo, a gente olhou a divisão de recurso, a atenção que a gente estava tendo e, cara, melhor a gente focar numa especialidade. E até acho que é o tópico que a gente está falando, né? A gente, como Zeno, tá vindo contra a nossa própria tese, assim. Até antes de puxar o segundo bloco aqui, que a gente vai falar de áreas, núcleos, quadros, eu lembrei de uma coisa que é interessante, quando a gente tá falando com o advogado, que ele se preocupa assim, tá, mas beleza, vou lá fazer, né? O Vitão tá lá atendendo ele, e aí ele quer trabalhar numa tese, né? E aquela tese, vou dar um exemplo até ontem, quando eu atendi esse parceiro, ele queria atuar numa tese nova agora, que, né, transitou em julgado lá no STF, relacionada ao tributário. E aí, não vou falar qualquer caso para não ficar chato, mas enfim. E aí ele falou, cara, quero mirar esforços aqui. Eu falei, tá bom, mas como é que eu faço isso sem que o meu cliente principal, ele perceba que, pô, será que o cara tá saindo do foco? Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Falei, bom, por onde você se comunica? Só praticamente fiz pergunta, né? Por onde que ele pode ver? Ah, pelo Instagram. Aí tá, ok. Você publicaria? Você acha interessante ir lá no Instagram e colocar? Não. Então você já isolou primeiro. E no site? Ah, por onde mais? Ah, no site não, no site também não. Então, você tem todas as respostas. Você não precisa de mim para isso. Ele falou, não, mas agora eu quero vender. Eu falei, então tudo bem. Então, na hora de vender, você vai ter que se expor um pouquinho, você tem um pouco de risco. Aí, o que você pode fazer lá, que a gente comentou com ele, né? Então, você bola aqui umas ações, sei lá, Google, vou comprar a palavra-chave relacionada ao assunto. Na hora de levar aquele freguês, vamos supor aqui, você leva o freguês para... supor que você tem um restaurante, você leva para o restaurante do lado. O que é esse restaurante do lado? Uma outra página, é uma landing page, é um outro site. Então, um vai entrar por uma porta, outro vai entrar por outra. Os dois não vão se ver. Porque é o cara que está procurando. Sim. Ah, mas e se meu cliente procurar a palavra-chave? Pô, daí não tem jeito, né? Às vezes ele é um potencial cliente, eu até brinquei com ele. Mas ele é um potencial cliente e você vai fazer o que a gente chama de upsell na advocacia ou cross-sell. Pô, o cara tava precisando daquilo e olha, mal sabia que você também vendia. Faz isso. Aí ele, pois é. E na rede social a mesma coisa. Você vai impulsionar e vai aparecer para um público, né, que te interessa. Tem risco do cliente ver? Claro que tem. Ele falou, mas o cliente pode ver. Eu falei, tá bom. Daí eu vou ter uma pergunta para ele. Eu falei, bom, então me conta do que você viu nos últimos... pode ser na última hora só. Você entrou na última hora aí no Instagram, entrei e tal. O que você viu, né? Que te lembra, assim, que ficou legal, de propagandas que passaram para você? Me fala uma. Aí ele, não lembro. Falei, então tá, vamos estender para um dia, então. Aí também não lembrou nada. 2 dias, vai. Uma semana. Até agora tô esperando a resposta dele. Porque, cara, a gente é muito bombardeado. Então a gente fica naquela assim, se é muito vaidade, não só vaidade, mas às vezes eu acho que é falta do conhecimento mesmo. É um pouco da ignorância. Você não é o ponto central da vida do cliente. Isso, perfeito. Não tá pensando você não é a última bolacha do pacote, né? Simplificando seria isso, né? Exato. Cara, ele não tá ali preocupado. Vamos ver hoje o que o Gui tá fazendo. Pô, o Gui abriu outro escritório, o que é isso? Faz bastante sentido. Bem legal isso, bem legal. Não, mas faz bastante sentido mesmo. E a gente estava vindo para cá, coincidentemente, discutindo, né, quando a gente viu a pauta, sobre a... Puta, me fugiu o nome da...
Ou do café? Não, da manteiga. Você da pegar as Do manteigas fabricante. no mercado, tipo, isso curiosidade com um professor meu de marketing até que mostrou, e eu fui e validei a verdade. Tem lá a manteiga mais cara, mais ou menos e tal. Todas elas, tipo, você vai pegar lá, vai ter, tipo, a marca mantenedora, assim, né? A mãe dela. Você vai achar, tipo, a barata, a cara e a média para todas as marcas. Elas, tipo, fazem, várias linhas de produto, os próprios concorrentes, porque são portas de entrada para públicos diferentes. Tipo, minha mãe só compra manteiga aviação porque o gosto é diferente, as outras dão ranço e tal. Para mim, toda a mesma bosta, pega uma barata. E quando a gente vai olhar, eu e minha mãe estamos consumindo, não sei se é a mesma manteiga, mas é a mesma fabricante e provavelmente é a mesma com embalagens diferentes, né? Então, cara, eu tenho uma história de bastidor, não dá para estender muito aqui, mas que eu trabalho no mundo vinho e eu fazia exatamente isso. Eu já cheguei a fazer testes, mas testes cegos, em que a gente apenas pegava um líquido, o mesmo líquido e colocava, mas várias vezes fiz isso, e colocava em 3 rótulos diferentes. Já fiz com cerveja também e tal. A influência que você tem ali vendo aquilo, tomando, por isso que fazer cegas é absurda. Fala assim, cara, tipo, já botava o mesmo líquido, ficava gravando ali, a pessoa falando, cara, isso aí, exemplo, um espumante super famoso, sei lá, um Chandon. E aí? Ah, cara, esse aqui é Chandon, hein? E o cara tava tomando a mesma coisa. Tipo o cara que toma, sei lá, Skol, Brahma, gelada e fala, não, e a Skol realmente é diferente, né? Daí nada a ver, o cara não a gente fez faz isso ideia. na festa da firma. A gente colocou, tinha uma garrafa de tequila, aquela famosa Zé Cuervo vazia. Zé Cuervo. A gente foi no mercado e comprou uma Tequilocos de R$10, que é, sei lá, cachaça sabor tequila. Colocou ali dentro e mandou, né? Aí a galera, tipo, nossa, José Cuervo desce, não sei o quê, ele deixa louco, não dá ressaca. Isso só reforça quanto a gente é influenciável, né? Até hoje eles não sabem, só quem assistir esse podcast vai ficar sabendo disso. Cara, acho que tem uma parada, falar. inclusive, só para complementar aqui, que eu acho que é bem legal, que dá para você fazer a clusterização da sua operação como uma advocacia. Por exemplo, eu faço trabalhista, civil e alguma outra coisa. Mas eu posso dizer que não o que é sou eu clusterização até? Exatamente. Que né? Seria assim, eu separaria por núcleos, né? A gente conhece hoje na prática como núcleos jurídicos. Então, assim, o escritório, eu tenho um núcleo jurídico trabalhista, eu tenho um núcleo jurídico previdenciário e tenho um núcleo jurídico, sei lá, de família. Então, tem um advogado responsável por cada um desses núcleos. Às vezes o advogado pode ser eu, mas eu tenho essa visão onde o cliente vê, cara, ele tem um núcleo interno que vai cuidar do meu processo que só trabalha com trabalhista. Eu tenho um núcleo interno que só trabalha com essa questão. Então, você dá uma como que eu posso dizer? Você envelopa isso, né? Você coloca uma roupagem onde o cliente se sente seguro e fala, não, é um especialista. Quando a gente está falando no mundo empresarial, principalmente, eu acho que essa estrutura é a que a gente mais vê e mais faz sentido. Algo que eu acho que reforça muito isso é ter o advogado âncora, que a gente fala. Que nem em shopping tem a loja âncora, que, né, que eles chamam, que é o que mantém o shopping ali, a referência. Esses departamentos têm que ter um âncora. Porque você, como sócio, não vai conseguir se vender como referência em tudo. Ou você tem, né, pode ser sócio, pode ser o formato que você quiser, mas você precisa ter um outro advogado que vai personificar para o cliente empresarial que esse é o âncora do departamento. Tem o núcleo trabalhista personificado na ANE, que é a referência trabalhista. Tem o núcleo tributário personificado no Matheus, que é a referência ali. E o difícil para o escritório empresarial é como não perder esse cara, como esse cara não se destacar, mas daí é, enfim, problema de gestão para outra fase do jogo, né? E aí, o que você achou? Tenho certeza que agora ficou um pouco mais claro do que seria melhor escolher nesse momento, certo? Então você já sabe. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, comenta aquilo que você achou mais pertinente nisso que a gente falou aqui. E se você acha que tem algum amigo seu da advocacia que precisa escutar isso que a gente falou aqui, não esquece de compartilhar com ele também. A gente se vê. Um abraço.